Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente! Estamos de volta para mais um episódio. Chegamos à nossa marca 14. Eu não tô sozinha, vocês sabem que eu tô sempre muito bem acompanhada aqui nos nossos encontros semanais. A Bea tá aqui comigo. Gente, bem-vindos e bem-vindas. O episódio dessa semana vem muito pautado em cima de um termo que tá super em alta nessas últimas semanas. A Bea vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas vem se intensificando cada vez mais. E acho que vale super a pena a gente trazer esse assunto para discutir aqui com vocês, que é a hashtag Lazy Girl Job. E o que é o Lazy Girl Job? Você explica pra gente, B? Em tradução livre, é o trabalho da garota preguiçosa. Esse termo, ele começou a bombar depois que uma influenciadora americana postou falando sobre isso, relatando como que era a rotina de trabalho dela. Esse vídeo que viralizou, ele já tem mais de 350 mil curtidas e essa hashtag já tem mais de 17 milhões de visualizações lá no TikTok. E aí, quando ela descreve o trabalho dela, ela fala então que basicamente o que ela faz é copiar e colar os mesmos e-mails, atender de 3 a 4 ligações por dia, fazer um intervalo longo e aí também conseguir um bom salário fazendo só essas atividades. É engraçado porque o preguiçoso, ele acontece em comparação a outra coisa, né? E aí, o que ela tá se contrapondo? Aquela hashtag que tinha há bastante tempo, que é o Girl Boss. Em tradução livre também é a chefona. É a pessoa que faz tudo, que já foi o objetivo de muita gente, né? Eu acho que eu já usei essa hashtag. Eu provavelmente já usei essa hashtag. Pra quem é um pouquinho mais velho e tá ouvindo a gente, deve se lembrar muito da Sofia Amoruso, que foi a criadora do Nest Girl, que era uma página do eBay, onde ela começou vendendo roupas num brechó. E aí ela construiu Nest Girl, se eu não me engano. E aí ela construiu um império multimilionário, virou série na Netflix, vocês encontram também. Escreveu livro, que basicamente mostrava que se você ralar muito, se você tiver boas ideias, você vai falhar, porque também mostra alguns dos fracassos dela, mas assim, a melhor coisa que você pode fazer é ser dona do seu nariz e não ter que trabalhar pra ninguém, você ser independente, etc e tal. Acho que isso é justamente o oposto do Lazy Girl Job. E eu acho que o Lazy Girl Job vem como uma consequência de mulheres que acabaram se tornando ou levando muito a sério o girl boss. Que estão exaustas, né? Completamente exaustas. Eu não sei você, mas eu tentei e eu tô aqui completamente acabada. Eu tô cansada sem mesmo tentar. É difícil, gente. E é interessante pensar que, então, embora eu use esse termo, né, da garota trabalho preguiçoso, ela não necessariamente está falando sobre ser preguiçoso. Na verdade, ela está falando sobre conseguir ter trabalhos que sejam sustentáveis e com condições flexíveis e com uma boa remuneração. Um trabalho que seja sustentável, ele não precisa ser um trabalho mal remunerado. Insustentável, ela vai descrever melhor, então, o que seria, ela dá o exemplo, né, do trabalho dela, então são ali mandar alguns e-mails, etc. Mas a gente sabe que existe uma gama gigantesca de atividades dentro de cada uma das profissões que são exercidas. Mas aí, então, ela vai falar sobre 4 critérios. Para saber, então, para se encaixar dentro do Lazy Girl Olha Job. Só! Vamos ver se a gente se encaixa. Tomara, tô cruzando o dedo, gente. Tomara que seja. Só porque eu tô falando aqui que eu tô tão cansada, eu acho que não, né? Algo tá errado. A conta não tá fechando. E aí, então, ela vai falar os quatro critérios são uma sensação de segurança. Então, sem turnos de trabalhos muito longos, sem deslocamento árduo ou condição de trabalho perigosa. É um trabalho que também é compatível com o modelo remoto ou híbrido. Vai ser acompanhado também por um salário confortável, ou seja, aqueles que dá para pagar as contas, comprar uma brusinha no final do mês, guardar o dinheirinho para aposentadoria, que a gente tanto tem falado aqui. A gente não tá nem falando de grandes fortunas, né, de aposentadoria. A gente tá falando assim, guardar o seu trocadinho ali. Sim. E aí, por último, um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional.
Então também não adianta você só trabalhar um pouquinho, mas se aquele pouquinho é extremamente intenso e exaustivo. E aí, então, isso tudo é também pensando num ambiente de trabalho saudável e dê tempo para que as pessoas consigam se priorizar, ou seja, o trabalho ele tem que estar feito, bem feito, mas em condições adequadas. E aí eu acho que é muito interessante porque, na verdade, a gente no final não está falando da garota preguiçosa, da garota que não quer trabalhar. Ela quer trabalhar, ela está trabalhando. Ela está trabalhando, mas ela está reivindicando esses 4 pontos aí. E eu acho que é muito interessante isso. E acho que é até engraçado a gente, quando usa esse termo do preguiçoso, né? Na verdade, a gente tá cutucando, é uma resposta à galera que tá falando tem que trabalhar, tem que produzir, tem que... O arquétipo da pessoa que fica andando no presencial, andando rápido de um canto pro outro, um copo de café na muito mão, ocupada e tudo é tremendo, muito urgente. o celular não para e etc. Então, assim, eu não quero ser essa pessoa, não é isso que eu tô falando. Eu quero fazer o meu trabalho bem quietinha. Eu vou dizer que eu já quis muito ser essa pessoa. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, quando eu tava tentando descobrir que tipo de profissional eu ia ser, pra mim, eu só seria uma profissional de sucesso se eu fosse essa profissional altamente requisitada e que tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e ela tem 1000 reuniões e ela anda muito rápido. E hoje, sendo bem sincera, eu não quero andar pra lugar nenhum. Depois da pandemia, eu só trabalho da minha casa. Eu dou aqui os meus 20 passos por dia. Ai, que horror, isso também não é saudável. Mas eu vejo esse lazy girl job, na verdade, como você bem disse, como uma resposta a essa pressão de como a gente deveria operar dentro do mercado de trabalho. Na verdade, o que ela tá trazendo pra gente, resgatei aqui do fundo do baú, gente. Não sei se vocês vão lembrar, da CNPT, Condições Normais de Pressão e Temperatura. Então, assim, se tudo der certo, é isso que o trabalho deveria ser. Você vai, realiza suas funções, ganha seu dinheirinho, vai cuidar da sua vida depois. E ainda fiquei pensando aqui, será que a Pulsa é uma lazy girl job? Porque, no final das contas, essas são coisas que a gente defende aqui, né? Então, um ambiente de trabalho seguro, saudável, confortável, que consegue trazer diversidade, inclusão, pertencimento. E que também proporciona… Pode ser feito de qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. E que proporciona esse equilíbrio, né, entre vida pessoal e trabalho. O que eu percebo também é que muitas pessoas também têm visto esse lazy girl job como uma falta de ambição. Então, se você vai ter um lazy girl job, você nunca vai crescer na vida, você não vai… É um absurdo, né, gente? Eu conheço tantas pessoas que trabalham há tanto tempo e com tanta excelência e que o patrimônio é pouco. Então, assim, a gente não tá falando… Não é um movimento anti-trabalho, não é um movimento… É um movimento de pessoas que querem trabalhar e entenderam que a meritocracia é uma palhaçada. Você pode trabalhar pra caramba. Existe um limite de como as estruturas estão organizadas, tanto dentro do modelo de trabalho, tanto de acúmulo de riquezas. Então, assim, dado isso, dado que eu já sei que o mundo é dessa forma, então, assim, infelizmente, me retiro. Exatamente. Eu acho que é muito interessante isso. É a gente, enquanto profissional, tomar as rédeas da nossa vida profissional, de como que a gente quer encarar isso, né? E de quanto ela vai afetar a nossa vida pessoal, né? Porque são coisas que caminham juntas. Onde uma afeta a outra, afinal de contas somos uma única pessoa. Então, a partir do momento em que eu entendo que há um limite, né? Pode ser que não, e aí a gente tem exceções, né? De, enfim, self-made millionaires, né? Todo esse monte de coisa aí que quando a gente tá falando de patrimônio mesmo, né? De bens materiais, acúmulo de riqueza e etc. Mas essa não é a regra. Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência e eu decido não fazer parte desse grande esquema de pirâmide, porque é isso, né? Aí você acaba perpetuando isso para as outras pessoas que estão chegando no mercado de trabalho depois de você.
porque foi assim que a gente foi educado e inserido no mercado e acha que é a única maneira da gente se sobressair ou ganhar dinheiro, enfim. Aí a gente consegue começar a colocar esses limites e reivindicar de maneira clara. E eu acho que é até bastante inteligente, né? Porque a gente não tá falando aqui de uma rebelião, de uma revolta, de grande demissão, como também rolou nos Estados Unidos no ano passado. Mas a gente, renúncia, né? Ia falar denúncia, da grande renúncia. Mas estão colocando limites do tipo, cara, isso aqui é o mais longe que eu vou, porque hoje, no presente, eu preciso ter certeza que a minha saúde mental tá em primeiro lugar, que as minhas relações também estão recebendo o tempo, né, que eu gostaria de dedicar a elas, enfim, meus hobbies e todas as outras coisas. Muito interessante pensar dessa forma, porque isso não é uma grande rebelião, mas é um novo posicionamento. E aí cabe ao mercado, aos RHs, às áreas de gente e gestão, pensar em como conseguir lidar com isso, né? Eu acho que é quase uma resposta de assim, cara, eu tô percebendo que você tá cada vez mais aumentando o meu escopo de trabalho desproporcionalmente ao aumento do meu salário e aos benefícios que vêm junto. Então, assim, tô de olho. Ou às vezes até aumenta proporcionalmente, mas essas pessoas simplesmente não querem, né? Tipo, não quero. Tudo bem eu ganhar um pouco menos e trabalhar um pouco menos e me preservar. Eu prefiro ganhar um pouco menos, exato. É muito interessante, né? A consciência, assim, de quanto que vale todos esses itens que a gente falou. Tipo, o tempo que eu gasto me deslocando, o tempo que eu acabo sacrificando, que eu não consigo estar em outros lugares, praticando hobbies, etc, etc. Então, isso, agora, cada vez mais a gente sabe, percebe isso e tem sentido o impacto também, né? E isso naturalmente aconteceu por causa do grande surto que foi todo mundo trabalhando pra cacete na pandemia, o medo que isso gerou, essa mentalidade da meritocracia, da ideia de girl boss. E aí agora a gente olha e fala, e eu acho que a geração, o recorte tem acontecido muito em relação à geração Z, mas a nossa geração, os millennials, já estavam de alguma forma tentando falar, não estou gostando, tal, e eu acho que até é muito engraçado, existem vários vídeos, né, comparando as gerações em relação ao trabalho, eu me identifico bastante. E eu percebo que a nossa geração, assim, é a geração do tipo, vamos lá, mas tô achando uma bosta. É sempre aquela respirada funda antes de começar alguma coisa. Sim. E a geração Z é a galera que tá falando assim, eu não vou nem me estressar. Não é isso que eu quero. Não, eles estão conseguindo, acho que de alguma forma, verbalizar o que a nossa geração não estava conseguindo. Nunca critiquei. E assim, e até comentando assim sobre essas coisas de os virais do TikTok, etc. A gente tem visto muito hints nessas páginas engraçadinhas da galera falando, mas vai ter, tem que voltar presencial, vai ter um auxílio creche pro meu cachorro, blá blá blá. E, cara, não é isso que a gente tá falando. Eu, pessoalmente, acho isso uma puta falta de noção. Isso não tem nada a ver com a Lazy Girl Job. É outra coisa. Sempre tem uma cota de galera que acaba perdendo um pouco da noção. E assim, eu acho que até entendo de certa forma, porque é uma geração que começou a trabalhar no remoto, que tá acumulando aí, sei lá, 1-2 anos de experiência, etc. Enfim, na época em que a nossa geração começou a entrar no mercado de trabalho, não tinha rede social. Então esse tipo de mensagem nem era exposta. Então assim, eu acho que até a nossa geração pode ter rolado isso, mas a gente tava lá no tempo das cavernas. É que eu acho que a gente também nem cuidava tanto dos cachorros da forma que a gente cuida hoje também. Acho que aí tem um outro movimento, enfim, um outro fenômeno cultural. Não existia trabalho remoto, gente. Não existia trabalho remoto. Tudo muito novo. Eu gosto muito desses vídeos comparativos entre as duas gerações, porque é isso que a Bia estava falando, né? A gente tem um incômodo, né? Aqui nós, millennials, a gente sente esse incômodo. A gente tenta... E acho que a gente até consegue, de alguma maneira, expressar isso, de alguma forma, com as gerações anteriores à nossa dentro de um ambiente de trabalho. Mas eu acho que pela primeira vez a gente tem uma geração que fala e pronto, entendeu? Coloca o limite. Então, acho que é até bastante corajoso. E acho também que, assim,
ainda é uma descrença muito grande por parte do corporativo como um todo sobre até quando essas reivindicações, esses trends de quiet quitting, lazy girl job, tipo, quanto tempo isso vai durar, sabe? Porque o mercado, né, tem uma mão forte ali, consegue de fato moldar e forçar as pessoas a trabalharem da maneira que é mais produtiva para eles. Alimentar a cultura que eles querem, né? Exato, mas eu vejo que a geração Z veio com uma força muito maior do tipo, não, a gente já entendeu que a gente é maioria e a gente não vai ceder a isso, assim. Então, curiosa para ver como que vão ser esses desdobramentos, assim, do mundo corporativo nos próximos anos. Curiosíssima e otimista, tá? Eu espero que realmente o mercado consiga se adaptar de certa forma. Acho difícil ter uma grande mudança, mas entendo que algumas mudanças são possíveis, assim. E até a conversa que a gente teve na semana anterior sobre o salário emocional, é isso também, é uma outra coisa que não é novidade. Mas a força trabalhadora tá falando assim, cara, eu tenho os meus critérios. Eu vou lutar por eles. Os meus critérios não, os meus princípios. Uhum. Eu consigo entender o que eu quero e eu vou reivindicar isso. Isso é muito interessante, assim, de ver realmente algo precisa ser feito. Esse algo vai se atender a todas as nossas demandas? Não. No final do dia, eu acho que a gente tá. Eu acho que a gente. Do capitalismo, né? Mas eu acho que a gente tá muito no caminho. Porque eu me recordo muito, por exemplo, de quando começaram a sair aquelas matérias da galera que, abre mão de um trabalho num banco super famoso pra ter uma cafeteria e ganhar 1/3 do meu salário. Claro que, de novo, a gente tá falando de uma pequeníssima parcela da população que pode fazer isso, porque tem segurança, porque tem uma rede de apoio, porque, enfim, a gente não tá falando de um trabalhador que ganha um salário mínimo que abriu mão disso pra ter uma vida mais tranquila e, enfim, trabalhar quando ele tá afim. Mas eu acho, sim, o que está acontecendo hoje com esse movimento de demandas da geração Z, majoritariamente vindo da geração Z, não vou dizer que é só deles, é reflexo disso, né? De algumas pessoas, algumas movimentações que a gente já viu da geração millennial, questionando algumas coisas. E aí eu me lembro de ter visto uma matéria, olha, eu acho que já faz assim uns 7, 8 anos, faz bastante tempo mesmo, que era de uma movimentação de novo, nos Estados Unidos também, mas de pessoas que não eram herdeiras, não vinham de uma posição muito ou muito mais favorável economicamente, mas que começaram a buscar por uma qualidade de vida melhor e que assim, cara, eu desencanei de ser designer e eu decidi trabalhar no Starbucks. E assim, é o mínimo, eu ganho o mínimo para levar uma vida confortável e eu trabalho meio período e eu só tô ali porque eu tenho um plano de saúde que é algo que eu não posso abrir mão. Então, assim, pra que eu quero ganhar muito mais? Não tô interessado em acumular riqueza, não tô interessado em, sabe, herança, nada disso. Eu tô aqui simplesmente fazendo o meu mínimo e esse vai ser o meu máximo. Eu amo essa frase, gente. Meu mínimo e esse vai ser o meu máximo. Mas que eu acho que faz sentido e que acaba sendo, sim, reflexo dessa movimentação que a gente vê hoje. Eu acho bastante interessante, eu tava pensando aqui, a gente tava falando, né, da Girl Boss e agora da Lazy Girl Job. A gente tá falando de mulheres, né? É verdade. Assim, os homens estão confortáveis, né? Eles nunca estão reivindicando nada porque tá tudo tão bom pra eles. Aí eu tava pensando aqui e o quanto que a gente tentou ser a girl boss, a gente quis ocupar um monte de lugares, a gente quis ficar andando de escarpão pra lá e pra cá rápido, tomando litros de café, mas ao mesmo tempo a gente ainda ganha menos, ou as obrigações domésticas ainda continuam com a gente não conseguiu promover uma mudança cultural pensando nas pautas do feminismo, e aí, sobretudo, do feminismo de mulheres brancas, que é essa que está muito mais reivindicando espaço no mercado de trabalho, salário, etc. O feminismo negro ainda está tentando reivindicar, está reivindicando outras pautas.
Porque elas já trabalham há muito tempo, elas já foram inseridas no mercado de trabalho há muito tempo, enquanto as mulheres Não trabalhar nunca foi uma opção, né? E aí, então, eu vejo esse movimento da Lazy Girl Job muito no sentido também de que tentamos ser a girl boss, não deu certo, porque ainda falta um avanço gigantesco pensando no movimento feminista em relação à igualdade salarial, à distribuição igualitária de trabalho doméstico e do cuidado. E aí volta para isso, assim, né? A gente tentou fazer tudo, não deu certo, porque a gente ainda continua sendo sobrecarregada com todos os outros afazeres. E eu vejo a Lazy Girl Job no sentido de, cara, tentei, não rolou, E aí até fico pensando assim, o que é esse tal do equilíbrio da vida pessoal e profissional? Talvez seja também conseguir ter tempo para passar uma vassoura em casa, porque não estava rolando com as outras tarefas. É isso, porque o nosso salário também não é igual e tão alto o suficiente para conseguir pagar uma pessoa, uma trabalhadora doméstica para fazer tudo. Então, pelo assim, tempo, a gente só acumulou coisa e não deu certo. Então, assim, eu tô curiosa, assim, pra saber onde que a Lazy Girl Job tá gastando o tempo dela. Eu acho que ela tá voltando pra tarefa doméstica também. Isso eu discordo de você. Discordo. Conta. Eu acho que esse movimento de Lazy Girl Job, se a gente for parar pra olhar quem são as mulheres que estão reivindicando isso, porque acho que você falou muito bem, né? A gente tá vendo mulheres sempre à frente desses movimentos. Mas são mulheres que, na grande maioria das vezes, não têm filhos, ou não são casadas, ou talvez até tenham um parceiro, uma parceira, mas eu acredito que essa reivindicação do Lazy Girl Job seja justamente o momento em que ela desconecta, em que ela vai fazer um almoço mais longo, onde ela vai comer num restaurante bom, vai apreciar a comida dela, onde ela vai gastar esse dinheiro que ela tá ganhando, entendeu? Eu não acho que ela tá reivindicando isso porque, nossa, eu preciso poder passar uma vassoura na minha casa. Isso é muito geração millennial. Porque se a gente pega esses vídeos de comparação de millennial com geração Z, os millennials são os que estão com o computador aberto, trabalhando remoto, passando aspirador, fazendo um feijãozinho e a roupa na varal já tá estendida, enquanto o café tá sendo passado. Mas os millennials não, eu acho engraçado e talvez a gente possa até fazer uma pesquisa aqui com os nossos ouvintes millennials, que é o que vocês fazem? Porque eu já percebi que o tempo não é talvez gastado sempre online. O que vocês estão fazendo no offline? Porque eu, sinceramente, eu não lembro como era a minha vida offline. Faz muito tempo. Mas eu tenho essa suspeita, sabe? De que é simplesmente vivendo a vidinha. Entendeu? Tô aqui fazendo minhas coisinhas, eu tô fazendo, sei lá, meus potinhos de cerâmica, tô levando meu cachorro pra passear, tô tomando um matcha com as minhas amigas, não sei, honestamente não sei, eu gostaria de saber. Mas eu tenho a impressão que é vivendo a vidinha. E eu acho maravilhoso, porque eu não quero reivindicar tempo pra passar uma vassoura na minha casa. Você quer? Não, também não. Estou intrigada com isso, gente. Entendo o seu ponto, mas confesso que estou intrigada. Intrigada, assim, pra saber, assim, amigos homens, o que vocês estão fazendo? Vocês estão bem? Tudo certo por aí? Eu não sei. Não, mas é claro que eles estão bem, gente. O trabalho tá ali pra eles. Eles não passam as mesmas coisas que a gente passa quando a gente tenta ingressar no mercado de trabalho. Questões como equilíbrio de maternidade e carreira não é uma pauta para eles. A questão do etarismo é muito menos pesada quando a gente está falando de homens em comparação a mulheres. O salário que eles recebem nunca tá sendo ameaçado, porque pode ser que chegue uma colega mulher, ou pode ser que chegue… Então, Sim, e é tá muito claro doido. pra mim, Eu assim. lembro que uma vez eu tava na dentista, e aí ela era uma dentista que falava muito. E aí ela me falou um negócio que eu fiquei assim chocada. Ela falou assim, sabe, Bia, eu prefiro 1000 vezes contratar homens. Porque a mulher engravida, né? E aí já é um tempão afastado. Eu assim, meu Deus, que horror. Ela falou assim, e A aí boca o homem, aberta lá. quando o homem ele vai se tornar pai, significa que ele vai querer trabalhar o dobro, sustentar tudo isso. Então ele vai estar muito mais dedicado. Eu fiquei assim, ó. Pelo amor de Deus, meu o que Deus você tá do falando? céu. E depois foi um comentário que eu vi em outros lugares acontecendo também. Então é isso, né? Quando a gente é mulher, a gente tá sempre errada. A gente tá sempre fazendo tudo errado. Isso é muito cansativo. E aí eu vejo essas hashtags, essas movimentações vindo com isso. É até engraçado, né? Porque, tipo, girl
boss, lazy girl job. Tipo, não somos meninas, somos mulheres. Então, esse é outro ponto que me deixa um pouco pensativa em relação a como que a gente tem se posicionado e por que a gente tá reivindicando essas coisas. Pegando uma carona nisso que você falou sobre, né, sobre ser sempre girl e não sermos meninas, mas sermos mulheres, eu ainda tenho uma crítica que eu quero fazer aqui e que eu quero que quem tá ouvindo a gente também passe a refletir um pouco e a cobrar nos espaços de trabalho, é que sempre que estamos em um grupo de mulheres, somos sempre referidas como as meninas. Ah, preciso falar com as meninas. Bom dia, meninas. Sim. Mas isso eu nunca vi um homem falando num grupo com outros colegas de trabalho, homens. Olá, meninos e boys. Fala, molecada. Então, de alguma maneira, a gente também tá sempre sendo diminuída nesses espaços que a gente ocupa, por mais profissionais e qualificadas que sejamos. Ou até por mais sêniores que a gente seja, né? Já aconteceu comigo também, de ter uma pessoa que, de uma outra equipe, abaixo, hierarquicamente, de mim e de outras mulheres que estavam na reunião, mas ele era um homem. E aí ele, o tempo inteiro, tomava a palavra na reunião. Peraí, meninas, não vamos desvirtuar o assunto. Horrível. E aquilo me incomodou bastante. E, enfim, acabei falando, mas só pra colocar aqui esse adendo desse questionamento que você fez, que eu acho que é bastante válido também. Sugestão, eu sempre uso pessoal. Oi, pessoal. Oi, gente. Ou mulheres mesmo, falo assim, e aí, mulherada? Mulher não é palavrão. Porque acho que o pessoal tem um pouco de medo, né? Falar mulheres. Sim. Não é palavrão. Eu falo time. Porque time é time, né? Uma ótima também. É isso. E aí, você acha que você é uma lazy girl job? Você quer ser? Olha, eu tô cada vez mais caminhando pra isso. Em algum momento da minha vida. Esse momento ainda não chegou, tá, gente? 2 empregos, enfim, família, tudo isso. Mas a meta é essa. Junto com a minha aposentadoria. Por isso que eu falo tanto da minha aposentadoria, gente. Que é pra poder ficar ali, ó, lazy girl, que não trabalha, na verdade. Só ser uma lazy girl. É isso, é a ideia de a gente gostar do nosso trabalho, mandar bem na nossa função, querer fazer a diferença na empresa, atingir os nossos objetivos de carreira. A gente ainda quer tudo isso, mas das 9 às 18. Não ao custo da nossa saúde mental, né? De preferência da minha casa, bem remunerada. E acho que é isso, né? A gente não tá pedindo nada demais. A gente tá falando aqui sobre limites. E eu acho que essa é uma conversa muito importante. Eu acho que é uma reflexão, junto com o salário emocional, da gente conseguir entender o que a gente quer pra gente, pessoalmente, profissionalmente. E o que está em jogo, né? Quando a gente está falando isso, eu acho que existe muito filme em que o homem no final vê que ele sacrificou a família inteira dele. Eu gosto daquele do Nicolas Cage. Maravilhoso, um homem de família. Um homem de família, exatamente. E aí que ele acorda e vê que perdeu tudo, etc. Eu acho que pra gente, enquanto mulher, tá sendo um pouco dessa reflexão, assim, tipo, caraca, o que eu tô sacrificando aqui? O que isso tá me custando? Mas eu já adianto, não é a família. A família, mas exatamente, são outras coisas que estão em jogo. A nossa saúde saúde mental, eu acho que é muito mais física. No aspecto individual, né? Porque a gente esquece da gente enquanto indivíduo, né? Exato. A gente tá sempre, mulheres, a gente tá sempre sendo colocada no âmbito do coletivo e do cuidado. Mas e a gente enquanto pessoa? Muito bom! Adorei! Ótima conversa, ótima reflexão. Eu quero ouvir de vocês, hein? Sim, tô curiosa pra saber se vocês ainda estão na vibe Girl Boss ou se vocês já estão se entregando a Lazy Girl Job. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo episódio. Beijos!